Monogamia e não monogamia não são opostos. Muita gente pensa que a não monogamia é o contrário da monogamia, como se uma fosse luz e a outra sombra, como se você tivesse que escolher um lado e brigar com o outro. Mas a verdade é mais simples e mais incômoda. A não monogamia não nasce para ser o oposto da monogamia. Ela nasce como uma crítica a um modelo único de relação que foi vendido pra gente como se fosse o único possível. Porque o problema nunca foi duas pessoas escolherem ficar juntas. O problema é quando esse formato vira regra moral, vira obrigação, vira caminho único, vira manual de vida. Desde cedo, quase todo mundo aprende a mesma história. Você conhece alguém, namora, casa, tem filhos, constrói uma família. E pronto. Esse é o roteiro do final feliz. A sociedade ensina isso. Os filmes ensinam isso. As séries ensinam isso. A religião ensina isso. A família repete isso. A sociedade inteira empurra isso como se fosse um sonho universal. E quando você não cabe nesse roteiro, parece que o problema é você. Só que esse modelo não é neutro. Ele é atravessado por machismo, por patriarcado e por uma lógica de posse que trata pessoas como propriedade emocional. A ideia de ciúme como prova de amor. A ideia de exclusividade como sinônimo de valor. A ideia de que amar é vigiar, controlar, garantir que o outro é seu. Isso não nasce do nada. Isso é construído culturalmente, socialmente, historicamente. E quem mais paga o preço disso, quase sempre, são as mulheres, que crescem com a pressão de serem escolhidas, mantidas, preservadas, disputadas, como se o valor delas estivesse em caber nesse ideal de relação perfeita. Mas os homens também não saem ilesos. O machismo também empurra muitos para um lugar de dureza, de posse, de violência emocional, de incapacidade de lidar com afeto sem controle. E quando a gente olha para as transversalidades, isso fica ainda mais claro. Pessoas negras, pessoas LGBTI, pessoas trans, pessoas fora dos padrões de corpo, de gênero e de desejo sempre tiveram suas formas de amar vigiadas, controladas ou consideradas erradas. Sempre tiveram que justificar sua existência afetiva. Sempre tiveram que provar que seu amor é válido. O modelo único de relação nunca foi neutro. Ele sempre serviu melhor a alguns corpos do que a outros. Ele sempre protegeu privilégios e puniu diferenças. Por isso, quando a gente fala de não monogamia, não está falando só de quantidade de pessoas numa relação. Está falando de questionar quem pode amar, como pode amar e com que tipo de liberdade. A não monogamia não é só uma prática. Ela é também uma lente. Um jeito de olhar para as relações e perguntar por que a gente confunde tanto amor com posse. Por que a gente chama controle de cuidado? Por que a gente trata pessoas como garantias emocionais? A não monogamia propõe outra coisa. Ela propõe que você se encontre primeiro. Que você entenda o que você chama de amor. O que você espera de um vínculo. O que você consegue oferecer. E o que você não consegue. Ela propõe que você colha afeto sem transformar o outro em propriedade. Que você construa vínculos sem transformar pessoas em território. Que você cuide sem vigiar. Que você ame sem precisar possuir. Isso não é simples, não é fácil. E não é romântico no sentido que os filmes vendem. É mais trabalhoso, exige mais conversa, mais escuta, mais responsabilidade emocional, mais disposição para olhar para as próprias inseguranças. A não monogamia não é um novo manual pronto. Ela não substitui uma regra por outra. Ela não promete relações perfeitas. Ela abre perguntas sobre desejo, sobre limites, sobre autonomia, sobre cuidado, sobre como nossas histórias, nossos medos e nossos privilégios atravessam a forma como a gente ama. E isso importa para todo tipo de pessoa. Importa para quem é mulher e cansou de ser tratada como posse. Importa para quem é homem e foi ensinado que amar é controlar. Importa para pessoas LGBTI que sempre tiveram seus afetos colocados à margem. Importa para pessoas negras que historicamente tiveram seus corpos e vínculos desumanizados. Importa para quem vive fora dos padrões de corpo, de gênero e de desejo e nunca coube no final feliz padrão. A não monogamia não é a solução de todos os problemas, mas ela é uma ferramenta potente de crítica. Ela ajuda a desmontar a ideia de que só existe um jeito certo de amar e que tudo fora disso é erro, desvio ou fracasso. A monogamia, como escolha, pode ser legítima.
Duas pessoas podem querer viver assim, e isso não é o problema. O problema é quando esse formato vira obrigação social, quando vira medida de caráter, quando vira régua para julgar quem ama diferente. A não monogamia aparece como alternativa justamente aí, não como o oposto da monogamia, mas como uma recusa a aceitar que só existe um jeito possível de se relacionar. Ela não promete menos dor, ela promete mais consciência. Ela não promete facilidade, ela promete mais responsabilidade. Talvez, no fim, não seja sobre escolher entre monogamia ou não monogamia. Talvez seja sobre escolher relações menos baseadas em medo e mais baseadas em cuidado, menos baseadas em posse e mais baseadas em presença.